vamos ler do versículo 27 até o versículo 30, que nos diz assim a palavra do Senhor. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Queridos, esse capítulo é por demais interessante. E esse capítulo é singular porque revela o lado da fé de Sara, que não era uma fé grandiosa, ela vai se ajustando dentro do querer divino, até que as promessas se cumpram. Também revela o lado de Abraão e de Sara também como algo pesado, porque Sara rapidamente pede que ele despache a Agar com seu filho. Isso foi muito doído. Vemos o lado também amoroso de Abraão, porque ele não queria fazer isso, mas Deus ordenou, porque, na verdade, nesse particular, Sara, ela tinha uma certa razão. E aí, nós vemos que Abraão era humano, era servo de Deus, mas mesmo assim, ele tinha conflitos e ele tinha que saber resolver esses conflitos. É interessante analisar essas particularidades. Então aqui nós vamos falar sobre a aliança entre Abimeleque e Abraão. Abraão sempre buscava paz em todos os aspectos. E é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, se possível, tenhais paz com todos. Então aqui, mais uma vez, nós podemos analisar que Abraão busca fazer aliança com Abimeleque e Abimeleque com Abraão, de modo que os dois vão se ajustar nesse particular. Note que essa aliança será confirmada por meio do sangue ou de sangue de animais. Por isso nós vemos aí a presença de animais. É interessante você atentar para algumas particularidades nesses versículos, especialmente aí a começar pelo 27, que diz: e tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Então, primeiro, temos os animais, que eles vêm para firmar a aliança, e logo em seguida, Abraão dá outro presente de 7 cordeiras do rebanho seu para Abimeleque. O que isto quer dizer? Primeiro, a aliança foi firmada pelo pacto de sangue, usando os animais. Mas ele agora traz 7 cordeiras e entrega a ele, separando as melhores do seu rebanho. Isso quer dizer que Abraão estava de boa vontade, manifestando um sentimento de respeito e de consideração para com Abimeleque. Abraão não somente buscava paz, mas ele procurava seguir na paz, honrando as pessoas, respeitando quem respeito deveria ter. Às vezes o crente diz: mas eu busco paz e ninguém me entende, porque às vezes você quer a paz para si, e você não constrói esse caminho, você não prossegue na paz, buscando respeitar as pessoas, os direitos dos outros. Às vezes você quer a paz tão somente valorizando os teus direitos, o teu querer, e não atentando para o querer do próximo. Então, queridos, é importantíssimo atentar para essas questões. Entrando em aliança com Abraão, Abimeleque estava declarando que estava pronto a se submeter ao que fora proposto por ambos. Existe uma correlação aqui entre a palavra 7 e nós temos também a palavra Berseba, porque nós temos a palavra Shevá e nós temos a palavra Shebat, que na verdade quer dizer jurar. Então, o poço que Abraão cavou, ele recebe esse nome, Berseba, que quer dizer poço dos 7. Então, você tem aí ou juramentos. Então, primeiramente, você tem a palavra 7, que envolve o verbo jurar, e tem a palavra Berseba, que também fala de juramento. Então, o que nós entendemos aqui é que o verbo jurar trata-se reflexivamente de se obrigar a algo.
Isso por causa de 7 coisas sagradas. Então foi feita uma aliança de sangue de animais, e agora Abraão dá 7 cordeiras para Abimeleque. Tudo isso fazia com que esse juramento que ambos fizeram levou cada um a se obrigar a algo. Isso por causa das coisas consagradas ou sagradas. Entendemos que, devido aos termos desse acordo, conforme o uso de Berseba, nada doravante iria passar despercebido, pois havia feito um juramento entre Abraão e Abimeleque. Depois de tudo isso, Abraão, ou seja, pela aliança firmada, esse homem manifesta um sentimento de louvor e gratidão a Deus. Aí é que você vai ler no versículo 33, e plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Abraão, depois de tudo que ele fez, levou os animais, fez a aliança, entregou as cordeiras, ele agora vai orar a Deus. E essa oração é de gratidão, é de louvor, pedindo que o Deus eterno não deixe cair por terra esse pacto que eles fizeram, mas que esse pacto se tornasse em algo perpétuo, contínuo, entre aquelas famílias. Então você vê aí que ele usa a expressão Elohim, você tem aí o Deus eterno, né? Que na verdade Olam aponta para isso, né? O Deus eterno, o Deus que permanece para sempre. E é interessante que dessa expressão, o Deus eterno, o Deus que permanece para sempre, aí vem outras expressões que estão relacionadas com esse Deus eterno. O El Eloheika, o El Shaddai, El Betel, El Roi, tudo você vai encontrar em Gênesis. Por exemplo, El Shaddai, Gênesis 17, 1, El Betel, Gênesis 35, 7, El Roi, Gênesis 16, 3. Então tudo está relacionado com esse Deus eterno. O motivo de Abraão glorificar a esse Deus, na verdade, diz que ele estava querendo essa confirmação da aliança. Como foi feito? Ele queria a durabilidade dela. Muitos questionamentos giram em torno do versículo 33, que diz que Abraão plantou um bosque. Aqueles que querem apontar para uma adoração de costumes do local afirmam que esse negócio do bosque diz que Abraão adorou o Deus local ou seguiu o costume local daquela região. E por isso que aparece aí a palavra bosque ou árvores, como muitos querem colocar. Então, nessa perspectiva, alguns dizem que Abraão adorou o Deus local, seguindo um costume da época. Mas, na verdade, isso não tem base bíblica. Abraão já tinha conhecimento do Deus verdadeiro, e esse bosque aqui seria uma plantação normal, algo da vida, que na verdade não leva para o campo da religiosidade. Era uma plantação, porque Abraão, doravante, já estava transformado e sabia a quem adorar. Que Deus nos abençoe para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.